Terceiro bloco, nós analisamos nos dois primeiros blocos, efetivamente, os crimes de trânsito. Tá? Agora nós vamos pular, ou vamos migrar para o terceiro bloco, falando da lei dos crimes hediondos. Ok? Lei 8.072 de 1990. 8.072 de 1990. Tá? Então, nossa emenda pede para a gente analisar os crimes hediondos, que são e vamos analisar as partes que interessam a nós na norma penal. Então vamos lá, primeiro nós temos que fazer algumas observações interessantes quando a gente fala da Lei 8.072 de 90, tá? Que trata-se da questão do rol dos crimes hediondos. Onde é que está isso na lei? Artigo 1º, diz o seguinte, e seus incisos, são considerados crimes hediondos os seguintes crimes, ou melhor, são considerados hediondos os seguintes crimes, e aí nos elenca as possibilidades. Vamos analisar uma a uma. Primeiro, inciso primeiro, tá? Homicídio. Artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tá? Então, o homicídio em si, homicídio simples não é crime hediondo. Agora, o homicídio que tiver configuração de prática através do grupo de extermínio, milicianos, etc., é sim configurado, tá? Tranquilamente como crime hediondo. Então, é a referência, primeira referência. Está no artigo 121 e seus seguintes. O inciso do artigo 121, o inciso primeiro, a linha A, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, quando praticados contra a autoridade ou agentes, e aí contra a autoridade das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, entre outras. Qualquer crime de lesão corporal dolosa que venha a ser cometido dentre essas esferas públicas, configura lesão corporal gravíssima, configura crime hediondo. Tá? Isso está no parágrafo 2º do 129. Mas, se essa lesão corporal gerar morte, nós vamos estar falando do 121, parágrafo 3º, que vai ocasionar lesão corporal seguida de morte. Mas também com configuração hedionda. Tá bom? Bom, ainda seguindo, o latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, configura crime hediondo. Extorsão qualificada pela morte. Quando inicia o crime para a prática da extorsão e vem a ser qualificado porque o resultado desse crime de extorsão foi o óbito da vítima. Temos o artigo 128, parágrafo 2º, que trata disso, configura um crime também hediondo. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada, artigo 129, caput, parágrafo 1º, 2º, 3º. Traz também uma clara observação, uma clara interpretação de fato de crime hediondo. Estupro, claríssimo, artigo 213, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Estupro de vulnerável, artigo 217, a linha A, caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Epidemia com resultado de morte, ou seja, causar epidemia gerando mortes, artigo 267, parágrafo 1º. O inciso 7º, a linha A, foi vetado. Inciso 7º, a linha B, falsificação, corrupção, adulteração de produtos medicinais, falsificar remédio, vender remédio para cardíaco como se fosse comprimido de farinha, como se fosse verdadeiro, pode causar a morte da pessoa. Hoje, considerado efetivamente, a partir de 98, foi alterado em 98 alguns detalhes específicos da nossa norma, passou a vigorar como um crime hediondo. Inciso 8º, perdão, favorecimento da prostituição ou de exploração sexual de adolescente ou vulnerável. Tá? Também configura artigo 218b, parágrafo 1º e 2º e o caput do artigo. Parágrafo único do artigo em específico, considera também hediondo o crime de genocídio. Para quem não lembra, genocídio é o crime de extermínio de indivíduos integrantes do mesmo grupo humano específico. Vamos eliminar todos os índios lá. Né? É um genocídio, entre outras situações. Tá? Então, qualquer uma dessas opções configura em crimes hediondos. Ok? Bom, existe também, além desses modelos que eu falei, dessas passíveis imputações que eu falei, os crimes que são equiparados a hediondos, ou seja, que têm o enquadramento aos crimes hediondos. São esses os principais: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Estas opções têm enquadramento como equiparada a crime hediondo, ou seja, popularmente falando, são consideradas hoje, atualmente, crimes hediondos. Então, aquele tráfico e tal, hoje que eu digo, de alguns anos para cá, são considerados crimes hediondos também. Tá? Uma parte importante que traz o artigo 2º da lei, vedação, anistia, graça ou indulto. Lembram
que a anistia, a graça ou indulto são benefícios que muitas vezes o sujeito ativo vem a ter por alguma determinada situação que ele favoreceu. Tá? Nos crimes hediondos, como, por exemplo, tortura, tráfico de drogas, etc., terrorismo, não são permitidos anistia, graça, indulto e fiança. Não permite fiança. Então, se o camarada for preso pelo crime de tráfico ilícito de drogas, que é um crime hediondo, não tem choro, não terá fiança. Ok? Bueno, seguindo, regime inicial de cumprimento dos crimes hediondos equiparados. Lembrando que equiparados são esses que eu falei na seguinte abordagem. Tá bom? Então, como se dá o regime inicial de punição? Artigo 2º, parágrafo 1º. Se dá através do regime inicial fechado. Só poderá se dar através do regime inicial fechado. Não existe outra configuração. Tá? Crime hediondo se dá em regime inicial fechado. Tanto os hediondos diretos como os equiparados. E a progressão do regime? Eu já disse que o cidadão vai iniciar em regime fechado. Como é que se dá essa progressão? Tem, não tem? Como é que pode acontecer? Então isso está no artigo 2º, parágrafo 2º, que diz o seguinte. Progressão do regime nos crimes hediondos equiparados. Artigo 2º, parágrafo 2º. O cumprimento da pena, nesses casos específicos, é de 2/5 da pena, ou seja, 40%. Se o apenado for primário. E de 3/5, 60% se ele for reincidente. Ou seja, ele é primário, a primeira vez que caiu a casa, como diz eles. Bom, então ele pode ter uma progressão depois de cumprir 2/5 da pena, ou seja, 40%. Ele já é reincidente, já pegaram pela segunda vez. Ah, não, então ele vai cumprir 3/5 da pena, ou seja, 60% da pena, porque ele já é réu conhecido do meio jurídico e policial. Tá bom? Bom, pessoal, da prisão temporária. É importante a gente falar de algumas coisas. É dos crimes, vai ter algumas pautas que tem que ser faladas quando envolve essa questão aqui. Artigo 2º, parágrafo 4º. Tá? A prisão temporária, o prazo é de 5 dias, como você sabe, prorrogado mais 5, não há nenhuma dúvida. Agora, quando se falar em crime hediondo, especificamente, tá? O prazo é de 30 dias, prorrogável por igual prazo, se ficar comprovada a necessidade. Ou seja, normalmente quando é 5, no crime hediondo é 30 dias. Prorrogáveis por mais 30, se assim as autoridades competentes entenderem necessário. Tá bom? O artigo 8º, pulamos para o artigo do 2º para o 8º. Associação criminosa para fins de praticar crimes hediondos ou equiparados. Então, estamos falando da prática de crimes hediondos ou equiparados, mas efetivados por associação criminosas. Tá? A pena é de 3 a 6 anos de reclusão de pena. Essa é a pena inicial para associação criminosa. Tá? E o parágrafo 1 do artigo 8º diz o seguinte: o participante ou associado que denunciar a autoridade ou banda ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Ou seja, vamos supor que um dos participantes se arrepende ou não, eu vou entregar. É preso, ele dá todo o esquema. Ele pega e relata todo o detalhamento para a autoridade policial. Ele pode, tá, ter a sua pena reduzida em 1 a 2/3. E aí, muitas vezes acontece. Tá? Por quê? Porque ele ajuda a desmantelar a quadrilha, que normalmente a polícia dificilmente conseguiria ou teria que exercer um trabalho muito, muito maior. Assim, o camarada dando todo o serviço, ele tem um benefício de redução de pena, ao mesmo tempo consegue efetivar a prisão e o desmantelamento, por consequência, dessa quadrilha. Pessoal, eu trago uma questão concursal para vocês a respeito especificamente dos crimes hediondos. Tá? Diz lá: assinale a alternativa que não caracteriza crime hediondo, ou seja, quais dessas assertivas não é crime hediondo de jeito maneira. Vamos lá. Assertiva A, genocídio. Eu já falei antes que genocídio mas vamos ver o que diz a questão. Extermínio de todos os indivíduos integrantes de um mesmo grupo humano específico. Dei exemplo para vocês. Genocídio é sim crime hediondo. Homicídio. Aí tem que ler a questão por si só. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda cometido por um só agente. Perfeito. O homicídio, quando for praticado com configuração de grupo de extermínio, é crime hediondo e inafiançável. Perfeita B. A C. Favorecimento da prostituição. Falei antes, de menores, etc. Quando há exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Perfeito. Nesse caso, é crime hediondo. Assertiva D. Quando o crime consiste em causar dor violenta que inflige alguém. Tá, para alcançar alguma revelação ou algum suplício. Aqui o camarada, podemos citar um exemplo, né?
Alguém que quer, o cara está devendo, ele pega tortura até ele pagar, ou alguém trazer o dinheiro, coisas do gênero. Tortura configura claramente crime hediondo. E a assertiva E, que por óbvio aqui restou, para a gente assinalar, diz o seguinte: lesão corporal, atentado bem sucedido à integridade corporal ou à saúde do ser humano. Lesão corporal, tá? Não configura nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, crime hediondo. Tá? Não configura. Por quê? Lesão corporal é crime? É crime. É passível de punição total. O Código Penal rege ela perfeitamente. Mas não é crime hediondo. Tá? Então, a assertiva que não caracteriza crime hediondo, baseado na lei em questão, é a assertiva E, que traz como uma possível opção de crime hediondo a lesão corporal. Não, nesse caso do que está remetido na assertiva, não configura. Tá bom, pessoal? Até o próximo bloco.